Tá todo mundo falando de IA, mas ninguém te conta isso. Fala pra mim, quando o seu carro der problema na bateria, é um robô que vai lá fazer funcionar? Quando o pneu do seu carro furar, é um robô que vai fazer lá ele trocar o pneu? Quando o combustível estiver ficando na reserva, é um robô que vai levar um combustível para você? Graças a Deus, nos últimos dias, a gente tem visto grandes pessoas e empresas grandes do mercado falando sobre a nova tecnologia, que são as IAs, que são ferramentas que servem para que a gente possa utilizar no dia a dia. Mas eu vejo muito pouco as pessoas, principalmente falando aí nessa questão, nesse tempo, né, nesse ano, de prestadores de serviços, né? Ninguém agradecendo a equipe que tem, ninguém talvez valorizando a equipe de pessoas reais, seres humanos que estão todos os dias dentro das empresas e valorizando essas pessoas. Toda vez quando eu escuto um vídeo novo, eu vejo, né, que hoje virou moda falar de inteligência artificial aqui no YouTube, nas rodas de amizades, ou então até mesmo nos jornais, na televisão, que a inteligência artificial vai dominar o mundo, que a inteligência artificial é isso, é aquilo. Só que cadê as pessoas, né, que valorizam também a mão de obra braçal, principalmente a braçal, né, que é o que faz rodar o nosso país, que é o que faz as coisas realmente acontecer? Aonde que está a valorização da sua equipe? Das pessoas que estão com você, que lá atrás deu a mão e ajudou a sua empresa a crescer, a sua loja virar o que ela é hoje, ou então até mesmo se você está começando hoje, você já valorizou o seu colaborador dentro da sua empresa, o motorista que sai para fazer a entrega da sua bateria, o motoqueiro que sai para fazer uma entrega na rua, correndo risco de sofrer um acidente, de tomar chuva, de acontecer qualquer outra situação, até mesmo estar debaixo do sol por 20, 30, 40 minutos, e chegou no final do dia, às vezes você nem olha na cara, não pega na mão do seu colaborador, ou então simplesmente quando um momento igual momentos festivos, como a gente está agora na Semana Santa, a gente tem a Páscoa, por mais que você comemore ou não esse feriado santo, mas você faz o que para sua equipe? Você investe em pessoas? Você valoriza as pessoas que estão com você? Esse conteúdo aqui é diretamente para poder falar sobre questão de valorização da nossa equipe. Hoje, a Baterias Matias conta com praticamente 7, 8 membros diretamente ligados com o trabalho no dia a dia, e indiretamente a gente tem praticamente mais 3 pessoas que prestam serviço para a empresa também. E é interessante que eu vejo o volume de vendas que a gente faz, com praticamente uma equipe de 8 pessoas, eu vejo outras empresas que com 2, 3 pessoas vendem a mesma quantidade que a gente vende, porém, num esforço tão grande braçal, que por muitas das vezes essas pessoas, elas são a empresa. Elas não têm uma empresa, elas são a empresa. Porque amanhã, se der uma dor de barriga, se acontecer qualquer problema de saúde com essa pessoa, essa empresa não abre. E para um mercado, se a gente parar para analisar, por mais que você tenha um faturamento muito grande, é sensacional, tá? Parabéns, é mérito seu também. Só que assim, ao mesmo tempo, você talvez não é ambicioso, você acaba sendo ganancioso, porque para as coisas acontecerem, você precisa delegar, você precisa criar, né, novas funções, a sua equipe precisa crescer. É assim que eu vejo, e as pessoas que eu admiro, como um Trump da vida, um Elon Musk, a gente tem um brasileiro que é o João Adib, que recentemente é um cara que eu gosto muito dele, o Silvio Santos. Essas pessoas, eles têm o resultado que eles têm porque eles delegam, eles utilizam sim a inteligência artificial a favor deles. Mas eles têm tantas pessoas que trabalham na base da empresa, que trabalham com eles no dia a dia, pessoas que levantam cedo, de madrugada, e vão até o fim da noite, da tarde, do dia, prestando o serviço. Eles valorizam demais toda a sua equipe comercial, toda a equipe de marketing, toda a equipe de logística, todas as pessoas envolvidas com tudo isso. E às vezes, em momentos como a gente está passando agora, tá? Todos os anos a gente tenta comemorar esses pequenos momentos, né, durante o ano, como a Páscoa, o Natal, são datas festivas e a gente tenta fazer dentro da situação que a gente consegue com nossos colaboradores. Mas independente desses momentos, por muitas vezes a gente se reúne em churrasco, a gente se reúne em momentos para ficar junto, a gente se reúne com a equipe, eu estou presente toda semana na loja para conversar com eles, e isso é muito bacana e isso ajuda demais no crescimento do seu negócio também. Às vezes a gente fica falando em precificação de mercado, em preço de bateria, em sucata, e porque a marca X vai atrapalhar o mercado, porque a marca Y está fazendo isso, porque a marca não sei o que tem está acontecendo em tal situação, em tal lugar, porque o preço vai subir, porque o dólar está caindo, porque é tantos porquês, mas muitas das vezes você está sofrendo tanto por não investir em pessoas. Eu lembro que quando era o meu irmão,
e às vezes mais uma pessoa que ficava entre troca, entre saídas, a gente conseguia vender sim. Agora eu falo, eu e meu irmão praticamente fazia a mesma função que hoje quase 7, 8 pessoas fazem. E às vezes eu olho assim e falo assim, nossa, parece que a gente trabalhava demais e hoje, será que eu preciso ter tanta pessoa assim dentro de uma empresa? Sim, para a empresa crescer, para as coisas acontecerem e dar certo, eu sei qual que é a grande dificuldade que era quando eu estava na ponta e não tinha tempo para poder pensar coisas estratégicas para minha empresa, e o tempo que eu tenho hoje, que eu consigo pensar, fazer negócios crescer ainda mais, o nome da nossa empresa, os nossos negócios e outros negócios que eu tenho em particular, através de ter uma equipe muito bem posicionada. Então eu sei que por mais que seja difícil lidar com pessoas, que seja difícil a gente fazer as coisas acontecer, muitas das vezes a gente acaba não confiando na pessoa que está na ponta, a gente acaba não sendo claro com a comunicação, por quê? Porque não se cria um processo dentro das empresas. Normalmente você vai contratando, coloca um para entregar, o outro para fazer tal coisa e assim vai embora. Só que você esquece que na ponta não é uma inteligência artificial que vai resolver o seu problema, não é um chat, né, um robô no WhatsApp que vai resolver o seu problema, não é você comprando um robô que ele saia montado numa moto e vai até o local e faça a troca, que ele vai resolver o seu problema. Por mais que a gente tivesse hoje em dia um robô humanoide que fizesse tudo isso, por mais barato que ele fosse, a gente ainda teria uma grande dificuldade de lidar com essa situação. Então é por isso que eu falo, todo mundo está falando de IA, correto? Mas ninguém fala sobre esses assuntos, sobre processos comerciais de pessoas, processos de marketing com pessoas, depender de pessoas, isso é muito importante. Ah, Matias, mas a mão de obra está difícil. Sim, a gente entende que existe uma grande dificuldade na contratação de mão de obra, mas ao mesmo tempo também tem muitas pessoas que estão dispostas a vestir a camisa, a fazer o que precisa ser feito, a trabalhar para a sua empresa. Só que muitas das vezes os donos são gananciosos e olham só para o dinheiro e eles esquecem que as pessoas que fazem parte desse ecossistema, elas também precisam ser valorizadas, elas precisam ter o tempo de trabalho correto. Um exemplo, hoje, graças a Deus, com o passar do tempo, a gente conseguiu se reunir e ter um horário comercial para cada um trabalhar dentro da sua janela de trabalho na semana, fechando a porta de sábado. E esse fechamento da porta de sábado não impactou nada no nosso faturamento mensal. E no final do ano eu vou fazer um vídeo para poder mostrar para vocês que sim, deu muito certo, dá certo e que vocês também podem ter um cronograma desse. Eu não acho que não tenha necessidade de vocês não terem um plantão. Concordo, o plantão ele é sempre muito bem-vindo, ele vai fazer fluxo de caixa. Só que quando a gente pensa num negócio que começa a ter 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 funcionários, o esquema muda. É diferente quando era eu e meu irmão. Quando eu comecei lá atrás, era só eu e meu irmão. Então se eu trabalhasse no feriado, era 100% meu. Se eu trabalhasse todos os dias fora do horário, era 100% meu. Só que era diferente. Por mais que eu tivesse o meu irmão que sonhava junto comigo também ali, ou tivesse pessoas no início que estavam junto comigo, era diferente. Era 1, 2, 3. Hoje não tem nem como eu querer cobrar de um colaborador fazer isso. E consequentemente, a gente entende que também a nossa equipe ela precisa ter um tempo de qualidade para poder viver com a família dela no final de semana. Eles precisam ter o tempo da vida deles ali também para poder pensar nas coisas deles, aproveitar os momentos que tem com a família e outros objetivos, que seja para jogar uma bola, seja para poder brincar, ou então até mesmo para se reunir com outras pessoas e amigos. Então assim, quando a gente fala das inteligências artificiais, é um vídeo interessante, porque a gente fala que isso vai ajudar muito o mundo e ajuda. Eu mesmo que utilizo todos os dias inteligências artificiais, sejam ChatGPT, Gemini e outras ferramentas que eu utilizo aqui para fazer trabalhos, até mesmo para ajudar a gravar um vídeo desse. Então assim, a inteligência ela é uma ferramenta, mas ela é um meio, tá? Ela não é um fim. E o que vai fazer realmente você ter sucesso e você ganhar dinheiro e você viver a vida de uma forma legal, bacana, é você ajudando o próximo, tá? Não é papo de coach, não é vir aqui querer trazer para vocês algo tipo inusitado, não. É que eu vejo muitas vezes os lojistas, né, donos e empresários, eles acabam esquecendo realmente de quem faz a engrenagem do negócio dele rodar. Porque, por exemplo, às vezes o cara senta em cima, né, do rabo dele, vamos dizer assim, e ele olha só e ele acha que só ele que é o bonzão, né? Que ele é o bonzão ali e tal, que ele faz tudo sozinho. E na verdade não é. Se você não tiver uma equipe engajada com você, se você não investir em conhecimento dos seus colaboradores, ferramentas e até mesmo tempo de qualidade com eles, infelizmente você não vai crescer. Aí você pode falar assim, mas eu vendo muita bateria, eu sei que tem que lá sozinho aqui e pra mim tá bom. Sem problema nenhum. Só que você vai ter um filho, uma família um dia, você vai ter um problema de saúde em algum momento, você talvez no futuro vai ter que se aposentar e você vai ter suas dores de cabeça que talvez, se você não se planejar agora no presente, no futuro, talvez tudo que você conquistou sozinho, você vai precisar vender, desfazer para cuidar da sua saúde, ou então até mesmo para poder ter alguém para cuidar de você. Porque a gente sabe que lá na ponta, o empresário, ele faz... são dois caminhos, igual o Flávio Augusto fala.
os negócios foram feitos para serem vendidos ou para serem quebrados. Então, ou você vai crescer muito e vai chegar um momento que você vai quebrar, infelizmente essa é a realidade, ou você vai crescer muito que vai chegar um tempo que a sua empresa ela vai ser comprada por uma outra empresa, por um outro grupo de investidor. E assim sucessivamente você vai criando mais negócios. Então, eu acho que a paixão do empresário, do empreendedor, não é viver somente de um negócio, mas sim de você também ter essa noção que para você crescer, você depende de pessoas. E por mais que as inteligências artificiais estão em moda, hoje em dia, a gente vê muita coisa aí, né, falando sobre esse mercado, só que assim, não existe um sucesso sem ter pessoas. E você saber lidar com a sua equipe, você investir na sua equipe, tempo de qualidade, isso é muito precioso. Às vezes vocês ficam apertando um colaborador seu, às vezes uma entrega, né, que a gente fala ali, um plantão, qualquer outra situação. E vocês não focam em trazer talvez um tempo melhor para eles durante o dia e mostrar para eles onde você vai, o que você está planejando, para que mês, que ofertas, enfim, vocês estão criando. Então assim, criar uma comunicação muito bem clara com a equipe e fazer com que isso funcione diariamente, no longo prazo você vai ter várias pessoas rodando a engrenagem. E você virar a engrenagem sozinho é muito difícil, é muito pesado. Mas quando você tem mais mãos junto com você fazendo o negócio acontecer, isso é muito importante, isso é muito bom. E as pessoas aos redores, elas também valorizam muito isso. E indiretamente, isso você traz mais confiança para a sua equipe, isso você também traz com que as pessoas de fora olhem para o seu negócio e falem assim, pô, que legal, ali não existe tipo um cara, ali existe uma empresa, ali existe pessoas. E é da mesma forma que eu falo, eu me preocupo muito com todos eles porque eu sei a dificuldade que é a gente manter o negócio aberto, mas também sei a dificuldade que é no dia a dia para você sobreviver. E cada centavo que entra dentro da Baterias Matias, dentro dos nossos negócios, das nossas empresas, ela vai fazer falta lá na frente se eu não tiver pessoas jogando o jogo. E se eu não valorizar eles também diariamente, ouvir o meu colaborador, entender a situação dele e achar que tudo tem que ser uma regra de trabalho, talvez eu vou acabar perdendo pessoas muito boas porque eu sigo regras e trabalhos que talvez deveriam ser repensadas, deveriam ter mais, talvez uma dignidade humana, vamos dizer assim. Mas é isso, pessoal, acho que assim, o vídeo de hoje era mais para poder tentar trazer um pouco mais esse momento de pessoas, principalmente a gente falando da Semana Santa, é um momento que hoje em dia, infelizmente, a gente vê poucas pessoas, né, olhando um pouco mais por esse momento e por essas situações de religião, enfim, independente da sua, mas afim eu falo, às vezes a gente acaba passando despercebido por várias situações e esquece que Deus é muito importante na vida nossa, que as pessoas que estão com a gente também é muito, muito importante e que a gente depende de pessoas, a gente depende de equipe, de colaboradores e tudo isso você consegue construindo com muita fé, pedindo para Deus poder te ajudar a ter uma boa equipe, que você tenha bons clientes e que Ele abençoe você diariamente nos seus negócios, isso é muito importante. Mas a gente vê que cada dia que passa as pessoas perdem valores, as religiões não têm mais valores e poucas pessoas lembram de Deus. Só vai lembrar dessa situação quando você está lá no fundo do poço. Aí você acaba lembrando das pessoas e de Deus. Só que às vezes é tarde demais. Então, se você quer crescer no nosso mercado de bateria, qualquer outro negócio, invista nas pessoas, invista, né, em conhecimento nelas, ajude a quem você puder e tenha fé, né? Peça a Deus sempre saúde e sabedoria e lembre-se, as inteligências artificiais tá na moda, todo mundo falando disso. Mas nunca esqueça dos seres humanos, as pessoas que deram a mão para você lá no início, que está com você até hoje, e as que dão a mão para você hoje em dia, que se você quer chegar a algum lugar, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Mas com outras pessoas e com uma equipe engajada, você vai muito longe. Você pode ir mais lento, mas você vai chegar muito longe. E vai ficando por aqui, pessoal. Esse é mais um vídeo aí que vocês possam refletir um pouco aí mais sobre a questão de equipe e colaboradores também. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu comentário, já se inscreve no canal também. E nos comentários o que você acha, né? Se hoje você trata bem seu colaborador ou não, se você já tem, ou se você sonha um dia em ter uma equipe também, igual a gente tem aqui na Baterias Matias, e as dificuldades que vocês têm também. Tamo junto e até a próxima. Valeu!